Então, vamos dar continuidade aqui na nossa disciplina, ainda na parte de destilação, tá? Primeira coisa que eu queria ver com vocês hoje é, quando a gente olha para a coluna, né, nós temos aqui 2 trocadores, tá? A gente tem um trocador aqui no topo, que é o condensador, e um trocador de calor no fundo, que é o refervedor. Tá? Então, a gente pode fazer o cálculo das utilidades que nós vamos precisar nesses trocadores. Tá? Então, por exemplo, aqui no fundo, a gente tem uma corrente líquida que precisa ser aquecida, né, para poder gerar o vapor que vai retornar como refluxo. Então, para isso, a gente usa o que se chama de utilidade quente. Por exemplo, pode ser o vapor saturado. Tá? E aí, nós calculamos qual é a vazão de vapor, que é esse ms, ponto, que a gente vai precisar para quê, né? Para poder transformar essa corrente aqui, parte dela em vapor. Tá? Então, a vazão de vapor que a gente precisa é a vazão V traço, que é a vazão de vapor aqui na seção de esgotamento, e a quantidade de calor que precisa ser fornecida é a vazão vezes o calor latente desse vapor, tá? E aí, para eu calcular a vazão de vapor d'água necessário, que é a utilidade quente, nós vamos, então, dividir pelo calor latente do vapor saturado, tá? E aí a gente vê, né, que quanto maior for essa quantidade que eu preciso evaporar, quer dizer, quanto maior for a vazão de vapor na seção de esgotamento, maior vai ser a quantidade de utilidade que a gente vai precisar. Isso tem um impacto direto no custo operacional dessa coluna. E a gente observa que o mesmo acontece para o condensador. Ó, no condensador, o que que a gente tem? A gente tem o vapor, que tem essa vazão V que está saindo aqui do topo da coluna, que no condensador total vai ser todo condensado, tá? E aí a gente tem nesse condensador a necessidade de usar uma utilidade fria, que normalmente é uma água de resfriamento, tá? Para poder remover energia dessa corrente. Então, a energia que nós precisamos remover da corrente é a vazão de vapor, né, que vai ser condensada, que é a vazão de vapor na seção de enriquecimento, vezes o calor latente dessa mistura, certo? E aí, para nós calcularmos a vazão de água que é necessária, a gente vai dividir, então, pelo CP da água, vezes a diferença de temperatura, né? Que é relativa ao aumento de temperatura da água de resfriamento, porque houve essa troca térmica, né? Então, o vapor cedeu energia para a água, daí a água se aquece. E, novamente, nós vemos que o quanto vai ser necessário da utilidade fria dessa água de resfriamento é proporcional, diretamente proporcional, à vazão de vapor que sai da coluna aqui. Então, de novo, quando eu aumento a vazão de vapor na seção de enriquecimento, eu tenho o efeito de aumentar a vazão de utilidade fria que é necessária. Então, isso tem um impacto direto também no custo operacional dessa coluna, tá? Muito bem. Bom, em seguida, vamos dar uma olhadinha aqui em condições operacionais limites, tá? Que vai ser relativo ao número mínimo de estágios para que uma dada separação aconteça, o refluxo mínimo para que uma dada separação aconteça, né? E a situação onde nós temos a separação perfeita, quer dizer, se eu pensar numa mistura binária, eu teria todo o componente mais volátil saindo aqui na corrente de destilado e todo o componente menos volátil saindo aqui na corrente de produto de fundo, tá? Essa situação do número mínimo de estágios, ela ocorre quando nós temos o refluxo total, ó. Então, quando todo o vapor que sai da coluna ele é condensado e retorna, assim como todo líquido que sai no fundo da coluna é evaporado e retorna. Então, vejam que é uma situação hipotética. Tá? Refluxo mínimo
Também a gente vai ver que é uma situação hipotética, porque ele leva um número infinito de estágios. E a separação perfeita, normalmente, também é uma situação hipotética, porque para isso eu também preciso de muitos estágios, tá? Então, todas são situações hipotéticas, mas que nos trazem, assim, insights ou nos trazem informações que são importantes, quando a gente vai pensar no projeto das colunas de destilação. Então, primeiro que a gente vai ver aqui com mais detalhes é o número mínimo de estágios, né? Então, vamos ver o que que acontece. Como eu tinha dito, todo o vapor é condensado e retorna como líquido. Isso faz com que L e V sejam iguais, então L sobre V ele é igual a 1. E vejam que nessa situação, como a gente não tem nem destilado e nem produto de fundo, porque a gente está operando com refluxo total, para fechar o balanço a gente também, né, não pode ter alimentação, tá? Então isso significa que agora essa coluna aqui não tem mais a divisão, né, em duas seções. Eu tenho uma seção só e na minha linha de operação, L sobre V é igual a 1, né? Porque eu só fico circulando ali o líquido e o vapor, né? E ambos vão ter a mesma vazão. Então, se L sobre V é igual a 1, né? E se D e B são iguais a 0, então, na verdade, a nossa linha de operação ela é a própria diagonal, tá? E aí, vejam que essa situação onde nós temos o maior afastamento entre a linha de operação, que agora é a diagonal, com a curva de equilíbrio. Portanto, essa situação hipotética é aquela que vai nos dizer qual é o menor número de estágios que nós precisamos para que ocorra uma dada separação. Isto é, para que, dada uma corrente de entrada, eu obtenha as especificações desejadas para as saídas, tá? Porém, obviamente, né, eu não consigo operar uma coluna real dessa forma, porque daí eu não vou ter nem entradas nem saídas, tá? Mas é um valor que a gente sabe que é o limite mínimo para o número de estágios. Eu sei que se eu trabalhar numa coluna com o valor, né, de N abaixo desse N mínimo, eu não consigo fazer a separação. Eu só consigo se for acima, tá? E aí, como que eu calculo, então, esse valor? Na verdade, é muito simples, né? A gente simplesmente usa a diagonal como linha de operação e vai fazendo o procedimento do método McCabe-Thiele, desde a composição desejada para a corrente de destilado até a composição desejada para a corrente produto de fundo, como demonstrado aqui. E nesse caso aqui, o número mínimo de estágios são 2, tá? Uma outra forma de nós fazermos esse cálculo, né, em um caso particular, é usar a chamada equação de Fensky, que é essa equação aqui, ó. O que é esse caso particular? É quando eu posso considerar a volatilidade relativa entre os dois componentes que eu estou fazendo a separação aproximadamente constante, tá? E aí a gente consegue usar a equação para estimar um número mínimo de estágios. No numerador, nós temos aqui Ln de S, tá? O S, ele é um fator global de separação, que a gente calcula baseado nas composições desejadas para o topo e para o fundo, tá? Então, esse XL aqui, colocar aqui que o L representa o componente mais volátil entre os dois que nós estamos fazendo a separação. E o H é o componente menos volátil, tá? Então, nós temos aqui o cálculo, né, para a corrente de topo, então é a razão entre a fração do componente leve com relação à fração do componente pesado, e no fundo é invertido, é a fração do componente pesado dividido pela fração do componente leve, tá? E aí a gente, fazendo esses cálculos, consegue chegar, através de uma equação simples, no número mínimo de estágios para este caso particular, né, que a volatilidade relativa é aproximadamente constante. Muito bem. A segunda condição operacional limite é
a razão de refluxo mínima, tá? Então, o que que a gente vê, né? Vamos olhar aqui para a equação da seção de enriquecimento, tá? Equação da linha de operação, ó. Vejam o seguinte, se eu diminuir o valor de R, eu estou aumentando o coeficiente linear, tá? Então, a gente sabe que um ponto dessa reta é na diagonal em XD, esse ponto aqui está fixo. Eu mexendo no valor de R, aumentando ou diminuindo, se eu aumentar R, eu estou me afastando da curva de equilíbrio. Então, essa linha está chegando próxima à diagonal, que é aquilo que a gente viu, né? No número mínimo de estágios era o quê? Quando eu tinha o maior refluxo possível. Eu estava lá na diagonal. Quando nós vamos diminuindo R, a gente vai se afastando da diagonal e se aproximando da curva de equilíbrio, tá? Só que no limite, dos limites todos, né, o que que a gente tem? A gente tem essa linha da seção de enriquecimento e também a linha da seção de esgotamento encostando lá na curva de equilíbrio. Uma característica muito importante que a gente tem que lembrar é que nós temos a linha da alimentação, tá? Então aqui, ó, vejam que é uma mistura líquido-vapor saturado, né? Eu sei por conta da inclinação dessa linha. E a gente sabe que as linhas de operação da seção de enriquecimento e da seção de esgotamento, elas se encontram na linha da alimentação. Tá? Então, todo mundo vai se deslocando junto, ó, até que chega um momento que existe esse encontro ali no ponto P, tá? Dessas linhas das seções, né, das linhas de operação, com a curva de equilíbrio, tá? Então, esse é o meu limite, é o limite, né, na verdade, aonde eu consigo chegar, e isso acontece justamente quando nós trabalhamos com o menor valor de razão de refluxo possível, para que, dada a entrada, dada a corrente de alimentação, a gente consiga atingir as especificações desejadas, tá? Então, o que que a gente tem que fazer, né? Nós temos que encontrar as coordenadas desse ponto de encontro, que está representado aqui pelo P, que eu chamei aqui de x' e y'. Então, se nós viermos aqui na equação da linha de operação, onde tem x, eu substituo por x'. Onde tem y mais 1, substituo por y'. E onde tem r, vai ser o r mínimo. Então, baseado nessa equação, a gente pode reorganizar e encontrar aqui a expressão que me diz qual é o valor da razão de refluxo mínima. Mas vejam que isso também é hipotético, tá? Porque aqui, quando a gente tem esse encontro, isso significa que eu preciso de muitos estágios, né? E daí a gente diz que são infinitos estágios para que ocorra a separação, para que eu consiga atingir a especificação, certo? Então a gente nunca vai trabalhar na razão de refluxo mínima, a gente sempre vai trabalhar um valor acima, tá? Esse diagrama representa um sistema com comportamento, né, aproximadamente ideal. Do lado direito, a gente tem uma mistura que daí já tem um comportamento não ideal, poderia ser, por exemplo, etanol e água, né, que tem um comportamento parecido com esse. E daí, nesse caso, que por conta dessa curvatura aqui, ó, a gente vê que esse ponto de intersecção com a curva de equilíbrio não se dá no extremo aqui da linha da alimentação, ele pode acontecer antes, tá? Mas tudo bem, mas aí a gente tem aqui x', y', e eu consigo fazer o cálculo do R mínimo, né, da mesma forma, tá? Bom, e aí eu queria, né, comentar com vocês um pouquinho sobre o efeito da razão de refluxo e do número de estágios nos custos, tá? Então, quando a gente fala de custos, nós temos dois custos envolvidos. Nós temos custo de investimento, né? Então, o custo de investimento é o quê? O custo de investimento na própria coluna, né, no material da coluna,
no número de pratos ou na altura de recheio, nos trocadores de calor, certo? E o custo operacional, basicamente, ele está relacionado aos trocadores, tá? Se nós vamos ter que trocar mais energia ou menos energia, isso vai impactar se eu vou usar mais utilidades ou menos utilidades, e isso impacta no custo operacional, certo? Então, assim, ó, quando o número de estágios ele aumenta, né, o que que acontece? Eu tenho um aumento do custo de investimento, porque a minha coluna ela está maior, né? Porque eu vou ter mais pratos ou porque eu vou ter mais recheios, tá? Quando a razão de refluxo aumenta, também vai aumentar o custo de investimento, né? Porque o que que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que R é igual a L dividido por D. Só que D, que é a vazão de destilado, é um valor fixo, porque as nossas saídas estão fixas. Então, quando a gente aumenta a razão de refluxo, na verdade, nós estamos aumentando a vazão de líquido que retorna para a coluna. E isso vai fazer com que nós tenhamos que condensar mais lá no condensador e também evaporar mais lá no refervedor, tá? E em termos de projeto desses trocadores, isso vai fazer com que a gente precise de mais área de troca. Então, esses trocadores vão ser maiores, né? Portanto, o meu custo de investimento com os trocadores, ele também aumenta, tá? Mas se a gente for observar aqui, ó, o que que nós temos? Nós temos no eixo X a razão de refluxo e temos essa curva azul que é do custo fixo, tá? Então vejam o que que essa curvinha azul está nos mostrando, ó. Aqui é a razão de refluxo mínima. À medida que a gente se direciona, né, que a razão de refluxo se aproxima da razão de refluxo mínima, vejam que esse custo fixo ele vai aumentando rapidamente. Por quê? Bom, a gente viu no início da aula de hoje que a razão de refluxo mínima, ó, é aquela que leva um número infinito de estágios, tá? Então isso faz disparar o custo fixo, porque rapidamente eu vou aumentando o número de estágios que é necessário para a separação. Então aqui a gente vê esse rápido aumento do custo fixo. À medida que agora eu vou aumentando a razão de refluxo, o número de estágios ele vai diminuindo, né? Então, em termos de investimento na coluna, eu aumento a razão de refluxo, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Então, aumenta R, qual é o efeito? Diminui o N, certo? Então, se por um lado, quando eu diminuo o número de estágios, o meu custo da coluna diminui. Só que eu aumento o R, o custo do trocador aumenta. Então, tu vê que chega um momento que, novamente, o custo fixo começa a aumentar. Isso significa que eu tenho um efeito muito maior no custo da área dos trocadores do que no custo da coluna, certo? Porque eu vou aumentando a razão de refluxo, eu também vou indo em direção ao N mínimo. Tá? Então, o custo fixo ele tem esse perfil parabólico, né? Porque a gente tem esses dois efeitos aí que são contrários. Já para o custo operacional, é aquilo que a gente viu, né? Que a gente aumenta o R, eu aumento L e V. Então, eu estou aumentando as vazões internas. Então, a gente tem um aumento da troca térmica nos trocadores, o que faz ter o aumento do custo operacional, certo? E a mesma coisa, né,
para o lado contrário, tá? Então é isso que a gente observa. Eu diminuo o R, diminui o custo operacional. Eu vou aumentando o R, o custo operacional vai aumentando. Então, quando nós somamos esses dois custos e olhamos para o custo total, nós temos também uma parábola aqui que vai ter um ponto de mínimo. E esse ponto de mínimo é na razão de refluxo ótima, que é uma boa relação custo-benefício, né? Quando a gente considera os dois custos somados, tá? Essa razão de refluxo ótima, ela a gente sabe que é um múltiplo da razão de refluxo mínima, tá? Então, algumas literaturas falam nessa faixa de 1,2 a 1,5 vezes a razão de refluxo mínima. Tem outras literaturas que falam em 1,1, certo? Mas não vai fugir muito dessa faixa aí, tá bom? Beleza, então agora, né, aqui é só um resuminho, né, do nosso procedimento, nós vamos então fazer mais um exemplo, tá? Que vai ser o exemplo 3. Antes disso, eu só queria comentar com vocês, né, que o nossa coluna padrão é condensador total e refervedor parcial. Ah, esse é o nosso padrão, né? A não ser que eu dê alguma indicação que o condensador é parcial, tá? E toda vez que a gente tiver ou refervedor parcial ou condensador parcial, eles vão contar como estágio, né? Só que é estágio fora da coluna. Então, a ideia é que a gente vai fazer o nosso método ali, nós vamos contar o número de estágios no diagrama, mas o que a gente tem dentro da coluna, ó, dentro da coluna vai ser o que nós obtivemos através do método, menos o refervedor parcial, que está fora da coluna, menos o condensador parcial, se for o caso. Tá? Ok. Então, vamos fazer esse exemplo. Na verdade, eu vou fazer agora com vocês só os dois primeiros, tá? Que é a novidade. O restante é idêntico ao outro exemplo que a gente já resolveu, tá? Então, vocês que vão fazer. Então, o exemplo 3, ele é o seguinte, né? A gente tem uma mistura aqui, que é 60% mol de benzeno, 40% de tolueno, com a vazão de 204 kmol por hora. E temos aqui, né, o objetivo de fazer essa separação e obter um destilado com 95% em mol de benzeno. Então, esse 95%, ele é o XD. Tá? Vou colocar aqui de outra cor e vamos aumentar aqui. Ele é o XD. E os 5% de benzeno é do produto de fundo. Então, esse aqui é o XB, que é a fração que a gente tem de benzeno ali no produto de fundo, tá? Uma outra informação que nós temos aqui é sobre a alimentação, ó, que ela entra na coluna parcialmente vaporizada e a fração de vapor é igual à razão destilado da alimentação, tá? Isso é nesse exemplo, né? Em cada uma das colunas que a gente vai fazer o dimensionamento, a alimentação pode ser de qualquer tipo, né? Daqueles 5 tipos que a gente viu na última aula. Então, nós vamos fazer esses dois aqui, ó. Então, primeiro, vamos calcular o N mínimo. Tá? Então, a gente já viu, para calcular o N mínimo, o que, que a gente tem que fazer? A gente usa, então, a diagonal como a linha de operação, porque L e V são iguais. Então, recai em x igual a y, que é a diagonal, certo? Então, eu só vou fazer uma coisa aqui.
Eu vou duplicar essa página para ficar mais claro, tá? Então, aqui, ó, o que que eu tenho? Primeira coisa, eu tenho XD, que é em 0,95, e tenho o XB, que é em 0,05. Então, aqui, XD em 0,95 e o XB é aqui 0,05. Ah, e aí eu vou usar a diagonal como a minha linha de operação. Muito bem. Então, vou partir daqui e vou fazendo, ó. E, 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 e vou indo até XB. Quase chegando. Tá? Que ficou meio torto. Mas tudo bem, tá? Então, aqui, se eu fizesse completo, né, eu estou passando aqui do XB. Ah, então, com isso, vamos contar quantos estágios a gente tem. Ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, e, na verdade, se eu tiver 7, eu passo, né? Então, a gente pode dizer que o número mínimo de estágios é aproximadamente ali em torno de 6,5, tá? Ok. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a segunda parte, que é o R mínimo, tá? Lembrando, para eu fazer esse cálculo do R mínimo, o que que eu preciso? Eu preciso da linha da alimentação, né? Então, tem que plotar a linha da alimentação, certo? Eu sei que um ponto da linha da alimentação é na composição da alimentação, que é 0,6. Ah, então, opa, Ctrl Z. Peraí, calma. Só tirar esse um daqui, tá esse um aqui. Na verdade, eu quero roubar essa bolinha. É que daí eu vou mexer na linha. Tá, então tudo bem, eu vou aqui, eu faço uma outra. Né? Então, eu sei que a composição da alimentação ela é 0,6 e isso é um ponto da minha linha da alimentação. Ó. Então, aqui em 0,6. Vamos colocar bem certinho. Aqui, pontinho ali em 0,6. Tá, e aí, como é que a gente vai fazer para plotar essa linha? Eu tenho que fazer, primeiramente, o cálculo do valor de Q. Ó. O que ele está dizendo? Que entra parcialmente vaporizada e que a fração de vapor é igual à razão deste lado da alimentação. Tá? Se a gente lembrar, quando nós temos mistura líquido mais vapor saturado, a gente pode voltar aqui
para relembrar, ó, a mistura líquido e vapor saturado, a gente pode ver o Q, né, significando a fração de líquido. Então, se ali deu a fração de vapor, vai ser 1 menos Q, tá? Então, voltando aqui, o que que nós temos, né? Nós temos que 1 menos Q, que é a fração de vapor, vai ser igual que ele está dizendo, a razão deste lado, a alimentação, tá? Então, para eu descobrir o valor de Q, na verdade, eu tenho que descobrir o valor de D sobre F. E o valor de D sobre F, eu tiro do balanço, né? Porque daí eu tenho duas equações e duas incógnitas, que são justamente D e B, tá? Em algum momento, aí no passado, quando a gente foi fazer lá o primeiro exemplo, eu mostrei para vocês já o resultado, tá? Quando a gente resolve esse sisteminha de duas equações e duas incógnitas, né? Ele é explícito em função das nossas variáveis, que são as composições, né? Então, a gente sabe que D dividido por F é igual a DF menos XB dividido por XD menos XB, tá? Então, para o nosso caso aqui, é só a gente aplicar, ó. ZF é 0,6 menos o XB, que é 0,05, dividido por XD, que é 0,95, menos o XB, que é 0,05, tá? Então, se vocês fizerem isso aí, tá? Vai dar 0,39 o D sobre F. Não, desculpa, é isso. O D sobre F, na verdade, vai dar 0,61, tá? Então, o menos Q é igual a 0,61, né? E aí a gente sabe, então, que o Q ele é igual a 0,39, certo? Então, com isso, nós podemos plotar a reta da alimentação, que é isso que nós precisamos ali para o diagrama. Então, agora a gente precisa plotar a reta da alimentação, certo? Que a gente tem que y é igual a q dividido por q menos 1 vezes x, menos zf dividido por q menos 1, tá? O Q a gente sabe que é 0,39, o ZF é 0,6, então está resolvido. A gente tem tudo para poder plotar, tá? Então, se vocês fizerem esse cálculo, né, vocês podem, por exemplo, chutar um valor para x e encontrar um valor de y, ou fazer o cálculo do coeficiente linear, fazer x igual a zero, então y vai ser ZF dividido por Q menos 1. Tá? Tanto faz como vocês vão fazer. O importante é plotar essa reta. Então, um ponto ele já está representado aqui no 0,6. Tá? E eu vou usar aqui, no meu caso, eu chutei o valor de 0,5 e encontrei o valor de y em 0,66. Então, isso é um outro ponto, 0,5 com 0,66, eu vou plotar essa reta aqui, 0,5, 0,66.
tá? Dá mais ou menos por aqui, tá? E aí, agora, ó, a gente tem o que a gente precisa, que é a intersecção aqui, ó, da reta da alimentação com a curva de equilíbrio, que isso aqui que vai me permitir ter o meu x' e o y', tá? Então, se a gente for ler aqui, né, a gente tem uma imprecisão também nessa leitura, tá? Eu usei x' 0,46 e o y' sendo 0,68. Aí, baseado no traçado de vocês aí, vocês podem encontrar um pouquinho diferente, tá? Mas tendo x' e y', a gente consegue calcular o valor do R mínimo, né? Que a gente já viu que o valor do R mínimo, ó, se nós voltarmos aqui, ele é xd menos y', xd menos y' dividido por y' menos x', tá? Então, voltando aqui, a gente vai ter que o R mínimo vai ser xd menos y' dividido por y' menos x'. E aí, nós vamos ter aqui xd é 0,95 menos o y' 0,68 dividido por 0,68 menos 0,46, tá? E aqui para mim deu 1,23. Se o x' e o y' de vocês foi um pouquinho diferente, o valor do R mínimo também vai dar diferente, tá? Beleza. E aí agora vocês podem dar continuidade nesse exercício, ó, porque agora o que vocês têm que fazer é calcular o número de estágios ideais, né? Fazendo a razão de refluxo ser 1,3 vezes a mínima que vocês acabaram de encontrar, e depois vai seguindo, né? Localiza o prato da alimentação, e eu quero também que vocês calculem as vazões internas, né? Então, o que são as vazões internas? L e V na seção de enriquecimento e L traço e V traço na seção de esgotamento, tá? Ok. Tem mais um exemplo aqui na sequência que nós vamos vou deixar aí para vocês praticarem, para vocês fazerem. Bom, e por fim, né, para finalizar esse vídeo, eu quero conversar com vocês sobre a pressão, tá? A pressão, ele é um parâmetro de projeto muito importante porque ele vai influenciar em todas as outras decisões, né, em todos os outros parâmetros que a gente tem. Para ajudar a visualizar, vamos olhar este exemplo, ó. Então, esse exemplo diz respeito, né, a essa corrente de alimentação, ó, que se vocês verem, ela tem isobutano e N-butano, né, são os componentes principais, e depois tem um pouquinho de outros componentes, tanto do propano, que é mais leve, quanto de componentes mais pesados. Mas a separação principal vai se dar aqui entre o isobutano e o N-butano, né? A gente vê que as especificações são relativas a eles, tá? E aí, o que foi feito, né? Foi feito um estudo para diversas variáveis em função da pressão de operação. Então, um primeiro estudo que foi feito aqui, ó, foi o efeito da pressão de operação nas temperaturas dos trocadores, certo? A curvinha em vermelho é a temperatura do fervedor,
A curvinha azul é a temperatura do condensador, né? O que a gente vê operando a pressões, né? À medida que eu aumento a pressão, aumentam as temperaturas. Diminua a pressão, diminuem as temperaturas. E isso tem um efeito direto nas utilidades que a gente vai usar nos trocadores, né? Ou nas integrações energéticas que vão ser feitas, né? Possibilidades de trocas entre correntes de processo nos trocadores, tá? A gente pode, dependendo do nível de temperatura, ter que, por exemplo, trocar a utilidade fria, né? Então, vejam que aqui, se essa temperatura no condensador fosse mais baixa, em 20, 10 graus, não seria mais possível usar água de resfriamento, né? Porque a água de resfriamento estaria mais quente do que a corrente, né, que ela precisa resfriar, então não faz sentido, tá? Então, tem um efeito direto nas utilidades, certo? Um efeito bastante importante também é no equilíbrio. Aqui está expresso aqui na volatilidade relativa. Ó. Diminuindo a pressão, eu facilito a separação, ó, aumenta a volatilidade relativa. E aumentando a pressão, a gente tem um efeito de diminuir a volatilidade relativa. Então, dificulta a separação. Então, a gente já vê que quando eu reduzo a pressão, se a volatilidade relativa aumenta, o número de estágios pode ser menor. Se a volatilidade relativa diminui, o número de estágios vai ser maior, né? E isso tem um efeito lá no projeto da nossa coluna. A mesma coisa acontece com a razão de refluxo. Ó, diminua a pressão, a volatilidade relativa aumentou. Se a volatilidade relativa aumentou, ficou mais fácil fazer a separação. Então, o número mínimo de estágios diminuiu, razão de refluxo mínima diminuiu. E vice-versa. Aumentei a pressão, volatilidade relativa diminui, dificulta a separação. Portanto, razão de refluxo mínima aumenta e número mínimo de estágios aumenta, tá? E ainda, se a gente tem esse efeito aqui na razão de refluxo, né, a gente vê também um efeito na carga térmica. Diminuindo a pressão de operação, razão de refluxo diminui, eu preciso condensar menos e evaporar menos. Portanto, a carga térmica no condensador e no refrigerador vai ser menor. E o efeito contrário quando a gente aumenta a pressão, tá? Então, qual é a mensagem? A mensagem é escolher a pressão de operação, né, tem um efeito enorme em tudo o que acontece, tanto com o projeto de uma coluna, quanto na operação da coluna. Tá? Então, é uma variável super importante. Tá? Então, assim, ó, se for possível operar a pressão atmosférica, ótimo, é isso que a gente vai fazer. Mas, às vezes, nós temos boas razões para não operar a pressão atmosférica, né? Por exemplo, a gente viu que quando a gente aumenta a pressão de operação, eu aumento as temperaturas, né? Então, isso pode ser importante para evitar trabalhar em temperaturas muito baixas, que eu vou ter que gastar muito com refrigeração, certo? Ou eu vou trabalhar ainda com refrigeração, mas em condições mais brandas. Então, ao invés de trabalhar -10, eu vou trabalhar a 4 graus, o que é melhor, certo? Daí a gente mexe na pressão de operação, né? Porque ela tem esse efeito, tá? Torna o processo mais barato, tá? Sob esse ponto de vista. Outras vezes, nós queremos evitar a degradação de materiais que são termicamente sensíveis. Então, se eu trabalhasse em determinado nível de temperatura, eu poderia degradar aquele material que eu estou separando, né? Então, a gente vai trabalhar com pressões mais baixas. Aí eu vou no nível do vácuo para poder também trabalhar com, né, nesse nível de temperatura que não vai afetar o material que a gente está separando. Aí esse é o caso da coluna de destilação a vácuo, uma refinaria. Então, a gente tem uma primeira separação na coluna de destilação atmosférica, só que o material mais pesado que sai pelo fundo da coluna de destilação atmosférica, para fazer a separação, ele vai para uma coluna de destilação a vácuo.
porque justamente eu vou trabalhar em temperaturas mais baixas, tá? Que não vão gerar o craqueamento, né? A degradação desse material, tá? Desses compostos mais pesados. Outras vezes, aumentar ou reduzir a pressão, né, vai mudar os níveis de temperatura e isso pode gerar oportunidades para fazer recuperação de calor, tá? Como, ao invés de eu utilizar, então, utilidades frias e quentes nos trocadores, eu posso usar correntes de outra parte do processo, né? Só que as temperaturas elas têm que ser compatíveis, né? Então, pode ser que fazendo pequenos ajustes na pressão, a gente consiga chegar nessas temperaturas compatíveis e fazer uma integração energética, né? Fazer uma economia de energia lá em toda a unidade, né? Então, eu vou olhar não só para a coluna, mas para as outras correntes que fazem parte ali do meu processo, tá? Bom, então, tá, mas e daí, né? O que que isso tem a ver, né? Como que eu vou saber, então, qual que é a pressão que a gente, né, tem que trabalhar ou a partir de qual pressão eu consigo trabalhar? Bom, usualmente a gente vai tentar escolher uma pressão que vai permitir utilizar água de resfriamento aqui no condensador como utilidade fria. Então, o que que a gente tem no condensador? Nós temos uma corrente, tá, que é o vapor, que vem da coluna e que está numa temperatura T1, e nós conhecemos a composição aqui, é a composição, ó, Y1, que vai ser igual a XD, porque esse aqui é um condensador total. No condensador, o que que vai acontecer, né? Essa corrente ela vai ceder energia para uma corrente fria, ó, que é o que está representado em azul, e vai mudar de fase. Então, o líquido que sai do condensador ele vai estar na mesma temperatura de entrada, só que agora é líquido, né? Então, ele cedeu a energia necessária para mudar de fase. Já a utilidade fria, ó, ela entrou em uma determinada temperatura mais fria e vai sair mais quente, certo? Então, a gente tem o AR é, ó, água de resfriamento, tá? Essa utilidade fria, ela vai fazer parte lá do circuito de toda a minha unidade, do circuito de utilidade. Então, quando sair daqui, ela vai voltar lá para a torre de resfriamento para ser resfriada novamente e retornar para o processo. Normalmente, essa temperatura aqui, ó, a temperatura de retorno da água de resfriamento, ela tem um valor máximo, porque isso tem a ver com o projeto lá da torre de resfriamento que vocês vão ver, né, no próximo semestre ali, quando fizerem operações unitárias com transferência de calor e massa. Tá? Essa temperatura máxima, ela pode variar, né, mas normalmente varia entre 45 e 50 graus. Então, a gente tem uma restrição na temperatura máxima de saída dessa água de resfriamento aqui no condensador. Tá? Então, vamos supor que essa temperatura máxima é 45 graus. Tá? Então, vejam o seguinte: esse vapor que está entrando aqui, ele não pode estar numa temperatura mais baixa que essa, certo? Porque senão não vai ocorrer o resfriamento. Então, sempre a minha utilidade, ela tem que estar, utilidade fria, ela tem que estar numa temperatura menor do que aquela corrente que vai perder energia. Então, se aqui é 45, né? No mínimo, esse vapor tem que estar a 45. Porém, ele não pode estar a 45, porque senão a gente não tem força motriz para troca térmica. Ele vai ter sempre que estar num valor maior, tá? E por conta do projeto desse trocador, da área de troca térmica, quanto maior essa diferença de temperatura, melhor, né? Porque a força motriz é maior e porque eu vou ter uma área de troca térmica necessária cada vez menor, certo? Então, no projeto de trocadores de calor, se estabelece sempre um ΔT mínimo, tá? Que eu vou usar aqui o valor de 10 graus Celsius. Então, o que que é isso, né? É a mínima diferença que a gente tem que ter de temperatura entre as correntes nos extremos do trocador de calor. Para o lado aqui da entrada da água de resfriamento, como ela sempre vai estar mais fria, digamos, ela vai estar 20 graus,
e aqui, digamos, vai estar 55, então essa diferença sempre vai ser maior que 10. O que nos restringe é na saída da água de resfriamento, que é quando ela vai estar mais quente, tá? Então, vamos supor que essa temperatura máxima para retorno é 45. Então, esse vapor, no mínimo, eles têm que estar 10 graus acima, que é o quê? 55 graus. Bom, então aí a gente tem uma condição bem estabelecida para essa corrente aqui, ó, que ela tem que estar no mínimo a 55 graus, e eu sei a composição dessa corrente, que é qual? É a própria composição do destilado, tá? E isso aqui é um vapor saturado. Então vejam que eu consigo fazer um cálculo aqui de ponto de orvalho e encontrar qual é a pressão que leva, que faz com que uma corrente com essa composição XD, que é igual a Y1, né, na temperatura de 55 graus, esteja aqui em qual pressão? É a pressão no ponto de orvalho, tá? Então, a ideia é que a gente vai calcular a pressão no topo da coluna, fazendo um cálculo de ponto de orvalho na temperatura mínima que pode estar esse vapor e na composição desse vapor, que é a composição aqui do produto de topo, tá? Então, se nós retornarmos aquele exemplo que nós usamos ali para os cálculos de flash, que eu já tinha tudo lá no MATLAB, a gente pode fazer esse cálculo, ó. Vejam o seguinte, o que que era, né? A gente tinha uma mistura, então essa composição aqui é a composição da entrada, mas nesse momento o que me interessa é a composição do produto destilado, que é o quê? 0,01 de fração molar de N-heptano, tá? Opa, então agora eu tenho que mudar, eu vou para esse aqui, que é onde eu tenho bem direitinho aqui esses dados desses exemplos, ó. Então tá, então o que me interessa, na verdade, como eu estou olhando só para o topo da coluna, é a composição do produto destilado, tá? Então assim, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar para o topo da coluna. Então no topo da coluna eu tenho a especificação para o heptano, fração molar 0,01, tá? O hexano, né, a gente vai supor, né, que a gente tem aqui, ó, uma especificação do hexano também, né, no produto de fundo eu vou ter 0,01 do hexano, né, então, como a gente tem 3 componentes, isso a gente vai ver na próxima aula, mas a separação principal é entre o hexano e o heptano, então são eles que estão se distribuindo na coluna. O octano a gente vai considerar que sai todo no fundo, né? Então, quando nós olhamos aqui para esse produto de topo, eu vou ter a fração da especificação do heptano. Estou considerando que todo octano sai no fundo, então no topo é 0, portanto, o quanto eu vou ter de hexano é 0,99, tá? Então, essa é a composição do vapor que está chegando aqui no meu condensador, né? Então, é aquilo que eu falei, a gente vai fazer um cálculo de ponto de orvalho para encontrar qual é a pressão no ponto de orvalho quando aquela temperatura ela é de 55 graus com essa composição do destilado, tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Se eu faço esse cálculo, nós chegamos à conclusão que essa pressão é 0,63 bar. Então, se aqui eu estiver com 0,63 bar, esse vapor que está chegando no condensador vai estar exatamente a 55 graus, tá? Porém, a gente não precisa operar essa coluna em vácuo, né? Em 0,63. Eu não tenho nenhuma razão aqui para não operar ela na pressão atmosférica, né? Então, eu posso, na verdade, vir, já volto ali, e fazer o cálculo agora usando pressão atmosférica e aquela composição, ó, que é o que está aqui, para calcular qual seria a minha temperatura. Então, agora não vai ser mais 55, vai ser maior, né? Então, se eu fizer esse cálculo, vai dar
69 graus. Beleza, ok, estou de novo, né? Eu tenho mais do que esse valor do delta mínimo de 10. E não tenho nenhum problema com hexano, heptano, octano em se degradar nessas temperaturas, tá? Então, se eu operar essa coluna à pressão atmosférica, aqui no topo eu vou ter 69 graus, tá? Então, inicialmente aqui eu fiz os cálculos ali no MATLAB e depois aqui eu estou mostrando os cálculos no QINCEP, que é um software que a gente vai utilizar, tá? Na nossa aula computacional, né? Então é a mesma coisa. Eu tenho aqui a composição do meu destilado, como nós já vimos, né? E estou fazendo um cálculo de flash, né? Na temperatura de 55 e a gente vê que a pressão é de 0,63 bar. Mesmo resultado que nós tivemos ali no MATLAB. Tá bom, pessoal? Então, nesse vídeo era isso aí. E no próximo a gente vai falar sobre destilação multicomponente. Até mais.